Pessoal, bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar então impulso e quantidade de movimento. Bom, para a gente entender então o que seria o impulso. Bom, o impulso é definido como a força multiplicada pelo intervalo de tempo que você aplica em um corpo, beleza? Então você tem aí um corpo e se você calcular a força e multiplicar essa força pelo tempo, você vai ter aí uma relação, certo? Que explica, por exemplo, qual que é o movimento que o corpo obteve naquele determinado tempo, devido àquela força aplicada, tudo bem? A gente vai fazer até um exemplo agora, né, sobre impulso. Então, a gente tem a equação aqui, né? E, então, o que significa cada termo? I significa o impulso, o F significa a força, que é dada em newtons, né? E o tempo, ele é o ΔT, que é dado em segundos, beleza? Outra coisa que a gente tem é a quantidade de movimento, né? do parecer da aula. O que quer dizer a quantidade de movimento? Sempre que estiver aí uma interação entre dois corpos, sendo que pelo menos um deles esteja em movimento, ou adquira o movimento, essa grandeza vetorial determina a massa do corpo multiplicada pela sua velocidade. Então, a quantidade de movimento nada mais é do que o produto entre a massa e a velocidade. Onde que a gente vê muito essas duas aplicações, certo? Em colisão, certo? A gente vê colisão de corpos elásticos, inelásticos, superelásticos. Então, a gente vê que tem uma relação entre impulso e quantidade de movimento aí para poder determinar tal situação, certo? A aplicação do impulso determina a variação da quantidade de movimento. Então, você tem uma relação entre impulso e a quantidade de movimento. Por quê? Se você pegar um corpo que ele estava parado e aplicar o impulso nele, você vai ter aí alteração na quantidade de movimento desse corpo. Antes ele se encontrava parado, depois do impulso ele obteve, né, um determinado movimento, e assim fazendo com que o corpo passasse a se deslocar. Beleza, pessoal? Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender. Bom, o primeiro exemplo que eu tenho, né, é o exemplo de impulso. Deixa eu só escrever exemplo aqui. Bom, o que seria aqui então? Eu tenho um corpo F, certo? E esse meu corpo F, ele tem uma massa de 5 kg e uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, tá aqui a aceleração e a massa, certo? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a força? Força é igual vezes a aceleração. Então, quanto que vale a massa? A massa é 5, certo? Vezes a aceleração, 2. Então, eu tenho a força aqui, F é igual a 10. Beleza? E eu tenho tempo para que isso ocorra. O tempo é de, mostrado aqui, 2 segundos. Então, ΔT é igual a 2 segundos. Lembrando que a força é sempre em newtons. Então, qual que é o impulso? I é igual a F vezes ΔT. Então, F, 10, e ΔT, 2. Então, o impulso vale 20, certo? Newtons vezes segundo. Beleza, pessoal? Bem tranquilão aí, dá pra fazer tranquilo, né? Bom, outra situação que eu vou ter aqui é a quantidade de movimento. Eu vou, no exemplo aqui, é como se eu tivesse duas bolinhas de bilhar, ou sinuca, que a gente fala, né? E elas pudessem se movimentar, encontrar em um determinado ponto e depois seguirem o seu movimento. Então, eu vou ter
que a bolinha 1, bolinha 2 se toquem em um determinado ponto e depois elas continuam o seu movimento. Outro ponto importante, então. Então, eu tenho... Qual que é a equação da quantidade de movimento? mv. Então, m1, v1 tem que ser igual a m2... Não, m1, v1... Aqui, inicial. E aqui, final. Mesmo esquema. Eu posso fazer, certo? Para M2, V2. Então, eu tenho M1, V1 mais M2, V2 inicial tem que ser igual a M1, V1 mais M2, V2 final. Mas quem que é a minha condição aqui, então? Então, M1, 10, no outro lado também é 10. M2, 5, no outro lado também é 5, beleza? Agora vamos para as velocidades. Velocidade inicial, 1, 2. Velocidade inicial, 2, 20. Velocidade final, 2, 10. Então, quem que eu quero saber nesse caso? A minha velocidade final, 1, certo? Então, tá bem tranquilo da gente fazer, hein? Um exemplo bem tranquilo para ser feito. Então, o que a gente tem que fazer aqui, então? Achar quem é o valor de V1, né? Tá até tranquilo. Então, aqui é uma multiplicação, aqui também é uma multiplicação, aqui também, certo? Então, aqui vai dar 5 vezes 20, 100. Mais 10 vezes 2, 20. Beleza? Isso aqui tem que ser igual a 10 vezes V1, que eu não sei quem é V1, final. Mais 5 vezes 10, 50. Então, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Não tenho isso aqui e tenho isso aqui. Então, aqui vai dar 120. Esse 50 aqui tá positivo, eu posso passar para o outro lado, negativo. Menos 50 é igual a 10 vezes V1 final. Beleza? Só passei para cá. Então, 120 menos 50, 70. Igual a 10 vezes V1. Pessoal, aqui tá multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo, né? Então, eu tenho 70 dividido por 10 é igual a V1 final. Quanto que é 70 por 10? Só trazendo aqui para cima para a gente poder fazer. Então, vai dar 7, certo? Velocidade é dada em metros por segundo. Então, a velocidade 1 final vai ser igual a 7 metros por segundo. É bem tranquilo. A gente consegue achar a variável nessa condição. Então, primeira situação aqui, né? O inicial, o final. Então, mostra essa condição. Qual seria a velocidade 1 final obtida pelo objeto? Certo, pessoal? Bom, muito obrigado aí e até a próxima aula.